Olá, paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo da série Minuto EBD. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e, como já é sabido de todos, a nossa intenção não é dar uma aula da escola dominical propriamente dito, porque esta aula você vai ter no domingo, na lição da escola bíblica. A nossa intenção aqui neste vídeo é apenas fornecer alguns argumentos, algum material que possa te servir de subsídio para o preparo da aula e para a ministração em si. Após a vinheta, vamos estar conversando um pouco sobre a lição de número 11, que tem como título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Então eu quero te convidar logo, se você é novo no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione a sineta das notificações. E querendo dar um like, dar uma curtida no nosso vídeo, fique à vontade. É importante também que você participe, que você interaja com comentários, dúvidas, sugestões, para que assim o sistema possa entender a relevância do nosso conteúdo e possa divulgá-lo para outras pessoas. Vamos então à vinheta e logo após a vinheta vamos conversar sobre a lição de número 11. Olá, tudo bem? Estamos de volta. Lição de número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Nós estamos em um momento de restauração do povo de Israel. 70 anos se passaram, o povo preso no cativeiro babilônico, e agora uma nota é emitida pelo rei Ciro para a libertação do povo de Israel. E com esta libertação, houve uma preocupação da parte de Deus em que as bases desta libertação fossem estabelecidas. E eu fiz uma relação rápida de pelo menos 4 bases da restauração, em que se baseava esta restituição, esta restauração do povo de Israel. O altar, o templo, os muros e a palavra de Deus. Estas foram as 4 bases que precisariam ser restauradas, porque o povo de Israel estaria sendo restaurado em seu aspecto cívico, em seu aspecto cerimonial e também em seu aspecto religioso. E para todos esses aspectos, era necessário que o altar fosse restaurado, o templo fosse restaurado, os muros fossem restaurados e a palavra de Deus também fosse restaurada. Para cada uma destas fases da restauração, Deus sempre levantava alguém para que assim pudesse estabelecer no meio do povo a base da restauração. Por exemplo, quando Zorobabel chega com todo o povo a Jerusalém, a Bíblia diz que a primeira preocupação de Zorobabel foi restaurar o altar. Deus estava preocupado em que o povo lhe prestasse culto. Deus estava preocupado em que o povo fizesse uma entrega sacrificial, pois afinal de contas, o altar era, no tabernáculo, o primeiro elemento que era visto ao entrar no tabernáculo. E o altar do holocausto era o maior móvel do tabernáculo. E neste móvel acontecia a entrega das ofertas, a entrega do cordeiro, a entrega das ofertas de um inocente, para que houvesse expiação para o povo. Para que você entrasse no templo, para que você entrasse no tabernáculo, você teria que obrigatoriamente passar pelo altar. Deus estava requerendo do seu povo o sacrifício, a entrega, porque não existe restauração sem sacrifício. Não existe restauração sem entrega. Isso, inclusive, me faz lembrar de Abraão. Quando Deus começa a provar a Abraão, lá pelo capítulo 22 de Gênesis, Deus fala: Abraão, me dê o seu filho.
o seu único filho, o filho a quem tu amas. Deus estava tentando mostrar para o próprio Abraão o quanto ele estava disposto a entregar, a sacrificar pelo amor de Deus. Eu sei que a lição fala sobre a chegada de Esdras a Jerusalém para a restauração da palavra do Senhor. Mas antes da palavra, Deus estava preocupado em que o povo se sacrificasse, eu digo, em que o povo se entregasse integralmente a ele. Por isso que a primeira preocupação de Zorobabel foi o altar. Depois do altar, o templo. Deus, então, mais uma vez usa Zorobabel para a reconstrução do templo, que inclusive sofreu várias ameaças, sofreu várias investidas dos inimigos, ficou parado durante cerca de 15 anos, mas depois Deus levanta Zacarias e Ageu e a reconstrução volta. Mas Deus também estava preocupado em que o povo o adorasse. Deus restaura o altar, que é o lugar da entrega, que é o lugar do sacrifício. Depois, com a restauração do templo, Deus restaura a adoração. Porque não existe adoração sem entrega. Não existe adoração sem sacrifício. Primeiro o sacrifício, primeiro a entrega, primeiro o altar, depois a adoração. E o templo, então, ele é restaurado. Mas com a restauração do templo, Deus estava preocupado em que o povo o adorasse na beleza da sua santidade. Pois bem, o templo é restaurado. Logo após a restauração do templo, Deus envia para Jerusalém um outro homem chamado Neemias. E com Neemias acontece a restauração dos muros da cidade. Os muros precisavam ser restaurados porque o muro era sinônimo de proteção e, espiritualmente falando, os muros é sinônimo de santidade, de vida privativa com Deus. Os muros precisariam ser restaurados para que o inimigo não entrasse e saísse livremente da região da cidade. Os muros eram sinônimo de santidade espiritual. Por isso, Deus esteve muito preocupado também em que os muros fossem restaurados. E para isso, Deus usou Neemias. Pois bem, o altar restaurado, o templo restaurado, os muros restaurados. O sacrifício restaurado, a adoração restaurada e a santidade restaurada, ou a proteção espiritual restaurada. Deus, então, em Esdras capítulo 7, que é justamente, Esdras capítulo 7, Deus envia Esdras para Jerusalém. Chegou a hora de restaurar a palavra. Porque não adianta sacrifício, adoração e proteção sem a manutenção da palavra. E o interessante é que Esdras, ele era um escriba da lei. Segundo o versículo 10, Esdras era hábil na lei. Esdras, ele possuía uma dedicação muito grande à lei de Deus. Embora ele estivesse em terra estranha, embora ele estivesse no meio dos inimigos de Israel, ele conservou, ele preservou o interesse pela palavra de Deus. Esdras descobriu que através da palavra o caráter permanece ilibado. Esdras descobriu que através do estudo aprofundado da palavra, a personalidade permanece íntegra na presença do Senhor. E Esdras era esta pessoa íntegra. Esdras era esta pessoa que servia a Deus com integridade e com sinceridade. Esdras nos ensina que uma vida cristã integral só é possível se nós nos debruçarmos na palavra do Senhor. Não apenas lendo, mas lendo, praticando e ensinando. Eu quero ler este versículo. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras
tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Este versículo 10 revela que Esdras, ele lia, praticava e ensinava a palavra. Este é o segredo do sucesso de um ministério: ler, praticar e ensinar. Muitos querem ensinar sem praticar. Muitos querem ensinar sem aprender. Esdras nos ensina o tripé do sucesso ministerial: ler, praticar e ensinar. Este mesmo tripé nós acompanhamos em vários eventos bíblicos. Por exemplo, o Salmo 51, versículo 6, versículo 7, versículo 12 e versículo 13. O salmista orando a Deus, falando acerca dos seus pecados, confessando a Deus o seu pecado. E vamos ver Salmo 51, versículo 6. No Salmo 51, versículo 6, o salmista diz assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O salmista precisava conhecer a sabedoria. Mas no versículo 7 a 12, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faze-me ouvir júbilo de alegria para que gozem os ossos que tu quebraste, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O salmista estava disposto a praticar a palavra. Ele estava disposto a conhecer a palavra, mas ele também estava disposto a praticar a palavra. Agora veja o que o salmista nos fala no versículo 13, que é mais ou menos o meio do salmo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Depois que ele conheceu a sabedoria, depois que ele praticou a sabedoria, agora ele estava apto para ensinar aos transgressores. Então esta era a base espiritual de autoridade de Esdras. Ele aprendeu, ele praticou e ele ensinou. Também temos em Salmo 119, no versículo 44, o salmista aprende a palavra. No versículo 45, ele pratica a palavra. E no versículo 46, ele ensina a palavra. Então Esdras, ele possuía autoridade espiritual para assim poder operar, Deus operar através da sua vida, a restauração do povo através da palavra de Deus. A Bíblia diz que foi promovido um grande culto, um culto de louvor, um culto de gratidão, e no capítulo 8 nós vemos este culto após a chegada de Esdras a Jerusalém. Após o culto teve início a festa dos tabernáculos, mas aquele culto do capítulo 8 foi praticamente um protótipo do verdadeiro culto evangélico, foi mais ou menos um protótipo da liturgia evangélica. Nós observamos alguns detalhes daquele culto que muito tem a ver com a nossa liturgia, com as nossas práticas. No versículo 2, a Bíblia diz que no culto tinha homens e mulheres. No versículo 3, a Bíblia diz que eles ficaram de 6 da manhã até o meio-dia. Era uma manhã com Deus. No versículo 3 ainda, a Bíblia diz que todo o povo prestava atenção naquilo que era dito. No versículo 4, a Bíblia diz, estamos no capítulo 8 de Esdras, no versículo 4 a Bíblia diz que foi construído um púlpito com aquela finalidade, para que Esdras e os seus companheiros ficassem em um patamar elevado para ter acesso visual a todo o povo. No versículo 4 ainda, a Bíblia diz que tinha um ministério ao redor de Esdras. No versículo 5, a Bíblia diz que todos reverenciavam a palavra. No momento que a palavra foi lida, o povo ficou de pé. No versículo 6,
A Bíblia diz que todos louvavam ao Senhor, Esdras louvou ao Senhor, e todos levantavam as mãos, se inclinaram até o chão em sinal de reverência a Deus. Foi um culto solene, foi um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. No versículo 7, a Bíblia diz que os levitas, os sacerdotes, os demais escribas se encarregaram de ensinar para o povo, de repassar para o povo aquilo que estava sendo ensinado. O versículo 8 também fala de pregação e ensino da palavra. Já no versículo 9, a Bíblia diz que o povo começa a chorar. Porque quando somos confrontados pela palavra, nós somos confrontados com os nossos próprios pecados. Tiago já dizia que a palavra é como um espelho que mostra a nossa real condição. Então, quando o povo foi posto diante da palavra, a Bíblia diz que todos começaram a chorar. E eles choraram tanto que foi necessário que os sacerdotes e escribas dissessem para o povo parar de chorar e se alegrar, porque era festa ao Senhor, porque a alegria do Senhor era a nossa força. E o povo ficou com aquele misto de tristeza e alegria, um misto de choro e sorriso, mas o certo é que a glória de Deus estava naquele lugar. E para terminar, no versículo 10, 11 e 12, a Bíblia diz que eles foram para casa e foram comer e se alegrar. Porque um culto, uma liturgia evangélica, quando acaba o culto, geralmente os irmãos vão para a cantina. E foi mais ou menos isso que aconteceu lá naquele culto. Após aquele culto, a Bíblia diz que o povo comemorou a festa dos tabernáculos. Após aquele culto, a Bíblia diz que o povo, em virtude da palavra que foi lida naquele culto e depois foi lida todos os dias durante uma semana, o povo se arrependeu dos seus pecados. Lá pelo capítulo 9 e 10, a Bíblia diz que o povo se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu das suas más práticas, porque a palavra tem esta função. A palavra, além de nos confrontar, ela nos constrange ao arrependimento. É por isso que Deus estava preocupado em que a palavra também fosse restaurada. Na vida dos grandes homens de Deus, nós vemos a importância da palavra. Para Josué, Deus disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei. O livro de Salmos, ele no Salmo 119 se ocupa praticamente todo o Salmo, que inclusive é o maior Salmo da Bíblia, se ocupa em falar da palavra. Oh, como amo a tua lei, os teus testemunhos são mais preciosos do que o mel e o licor dos favos. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. O Salmo 119 se preocupa em mostrar a importância da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, grande fundador de igrejas, ao percorrer as igrejas, ele estava sempre preocupado em ensinar a palavra. Em uma igreja ele ficou cerca de 1 ano e 7 meses ensinando a palavra. Em outra igreja ele ficou 8 meses ensinando a palavra. Ele estava sempre preocupado em ensinar a palavra. Porque ele sabia que era através da palavra que os cristãos teriam uma vida cristã madura. Todos os avivamentos da história da igreja foram motivados, foram iniciados quando o povo se voltou para a palavra. Os irmãos se lembram do avivamento que ocorreu na época de Josias, quando ele achou o livro da lei, a palavra, quando a palavra foi confrontada, quando a palavra foi lida, todo o povo começou a ser avivado da parte de Deus. Foi por isso que Jesus uma certa vez falou: examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então que Deus abençoe você, professor, que Deus abençoe você, aluno, que tenhamos uma excelente aula no próximo domingo. Este vídeo, como eu disse, não foi uma aula, foi apenas alguns lampejos de algumas informações que podem servir de argumento e subsídio para que você possa dar a sua aula no próximo domingo. Então, neste vídeo nós falamos sobre os 4 pilares da restauração: o altar, o templo, os muros e a palavra. O sacrifício, a adoração, a santidade e a obediência. Através destes 4 pilares, Deus restaurou o seu povo. Através destes 4 pilares, Deus também restaura as nossas vidas. Através da entrega ou do sacrifício, através da adoração, através da santidade e através da obediência à palavra do Senhor. Tenha uma boa aula. E não esquece,
Se é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, clique nas notificações, compartilhe este vídeo, deixe um comentário, pois isso vai nos ajudar em muito para o impulsionamento do nosso canal e das nossas publicações. Deus abençoe. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você esteve assistindo Minuto EBD.